pessoal, estamos aqui no Jardim Olina porque nós recebemos um vídeo do seu Valdeci. Boa noite, pessoal do meu bairro na TV. Eu sou o Valdeci, estou aqui com o seu Manuel Louro, meu amigo. Ele tem 100 anos, é um centenário, é uma peça rara no bairro, todo mundo gosta dele e gostaria que vocês fizessem uma entrevista com ele. Ok? Obrigado. Então vamos conhecer a história do seu Manuel e um pouco do bairro? O Jardim Olina está localizado próximo da rodovia Anhanguera, na região norte de Campinas. O seu Manuel mora aqui desde 1972. Perto de completar um século de vida, o que não falta são histórias e bom humor. Baiano, ele se mudou para Marília em 1939, onde ele pegava boiada para levar para outras cidades. E sabe onde ficava um dos pontos final dele? Exatamente no Jardim Olina. Essa viagem era a cavalo. Era a cavalo. Com gado, 3 dias vinha. Tinha um matador lá no quartel, tinha um matador. Trazia só perto da matança. Matava tudo mês, 20 vacas ali. Seu Manuel decidiu se mudar para Campinas depois que os filhos tomaram o rumo da cidade grande. A esposa, Laurinda, sentia muita falta deles. Fiquei sozinho na fazenda. Para lá, os filhos vieram tudo para cá. A velha reclamava que a gente... Então aí eu vinha para cá. E estou até hoje aí. E desde quando seu Manuel chegou no bairro pela primeira vez, muita coisa mudou. Aqui era mato. Era calipe, muito calipe. Foram cortando o calipe, veio vindo, lotearam aí. Aí foram quase uma cidade. Ainda não é uma cidade, ainda falta bastante coisa. Só é um lugar bom para morar. Muito bom que aqui é um lugar de saúde. Ele chegou a vender caldo de cana no bairro durante 2 anos. Vendia caldo de cana 50 centavos o copo. E tinha bastante cliente? Tinha, vixe Maria. Era quase de graça, o nego vinha beber caldo de cana meia-noite. Com 9 filhos, mais de 30 netos e 5 bisnetos, a paixão de seu Manuel é a moda de viola. O segredo da longevidade, ele diz que é Deus, mas a vontade de viver ainda é grande. É que Deus marcou, né? Que isso aí não é a gente que marca, não. Vem de lá. Se Deus me der, eu quero. Se não marcar para mim viver mais de 50 anos, só que tem uma coisa, eu quero que ele me dá, deixando meu juízo que nem tá, já tá bom demais. Antigamente nem em sonho existia tantas pontes sobre os rios, nem asfalto nas estradas. O ponto de encontro dos moradores tem dia e horário marcados. Toda sexta de manhã é dia de feira e mesmo ela sendo pequena, é nas barracas de pastel que os moradores se encontram. Eu acho que é mais cultural, né? É bem cultural a coisa. É um lugar que todo mundo se encontra, como eu já disse. A gente tem amizade com o pessoal da feira mesmo, encontra amigos. Eu acho que não pode parar isso aí. Quem comanda as barracas de pastel da feira é Dona Tereza. Ela está no Jardim Olina há mais de 30 anos. A profissão herdada do tio passou para os filhos que ajudam tanto na produção quanto na venda. Meus tios já eram pasteleiros, eles falaram, vai lá na feira. Na época era boa, que nem antes não tinha muito varejão, né, quando eu comecei. Então a feira era mais assim, movimentada, tinha mais feirante. Isso foi diminuindo muito a feira.
Hoje não tem nem metade, tinha muito, a feira era enorme. Mas antes de continuarmos a história da Dona Teresa, vamos falar do pastel. Há várias versões para a origem desse prato que se tornou tipicamente brasileiro. Uma delas diz que ele se originou no gyoza japonês. Durante a Segunda Guerra Mundial, havia muito preconceito a quem veio do país asiático. Para evitar a situação, eles se passavam por chineses e abriram diversas pastelarias. A segunda versão diz que ele foi trazido pelos imigrantes chineses e adaptado de acordo com as matérias-primas que tinham aqui. E o prato faz tanto sucesso que nesse tempo todo que a Dona Teresa está no bairro, ela até já conhece os gostos dos fregueses que toda semana passam por lá. Muito bom os fregueses de toda semana, é divertido aqui, sabia? Encontro as freguesas, a gente até sabe o que eles vão comer toda semana, já chega aqui a freguesa. Quero de calabresa, não muda. Eu chego, é pizza, a gente até já conhece o sabor que eles querem. Na barraca da Dona Teresa teve até cliente que passou para o outro lado do balcão. Gislene frequentava a feira toda semana, até que um dia ela descobriu que tinha uma vaga para ser atendente lá e foi pedir o emprego. Eu de garçonete, né? Aí uma amiga minha trabalhava aqui com a Teresa e ela falou que a Teresa estava precisando, aí eu vim aqui. Perguntei pra Teresa, ela precisando, ela não acreditou que eu queria trabalhar aqui, né? Ela falou assim, mas você não precisa. Eu falei assim, lógico. Ela me pegou. Desde então, já são 6 anos vendendo pastéis e, claro, fazendo muita amizade. Aqui todo mundo chega e fala, ô Laine, porque alguém me chama de Laine, a Gislaine, né? Ô Laine, daí quando eles ouvem Laine, já sabe que me conhece faz tempo aqui na Eolina. Quando os clientes não vêm também, a gente pergunta, né, pra alguém, eu vi o fulano, por que ele não veio sexta-feira? Outro cliente fiel é seu Yamada. Ele mora no Jardim Aurélia, mas há mais de 10 anos, quem quer encontrá-lo de sexta-feira é só ir até um bairro bem próximo, o Jardim Eolina. Eu sou lá perto do Enxuto, mas é que eu venho aqui praticar o mantra todos os dias aqui no Templo Budista. E sexta-feira é pontos de encontro aqui. É passagem obrigatória a feira? Praticamente. Se não passar aqui faz falta. E quando perguntamos por que ele gosta tanto de frequentar a feira, ele nem pensa para responder. Não tenha dúvida, a gente vem aqui por causa do pastel, né? Mas a feira é bacana porque é só uma feira pequena, onde toda a maioria das pessoas se conhecem, né? Então eu acho que é bastante válido uma feira livre, né, que fala. Aqui para o pessoal do bairro, eu acho que é bem confortável. Essa é a mesma resposta de Kleber, que apesar de gostar de reencontrar os conhecidos, o pastel da feira sempre faz ele dar uma passadinha por lá. Não pode falar com o cardiologista, né? Tomara que ele não me ouça, mas sim, é um ponto, né? Tem que passar. Eu sou obrigado, é um caminho meu, mas sou obrigado a parar, vim comer um pastel da Dona Teresa aqui, que vale a pena. Depois de tantos elogios ao pastel da Dona Teresa, vamos provar, né? É bom, hein, gente? É claro que não tem só pastel na feira. Ela existe há 40 anos. Segundo a CETEC, que administra as feiras livres em Campinas, cerca de 200 pessoas por dia visitam as 10 barracas que estão lá toda sexta. Uma delas é a do seu Antônio. Já são 26 anos consertando panelas no Jardim Eolina, o que fez ele criar uma relação de amizade com os moradores do bairro. Me deu bem com isso aí, fiz muita amizade com o povo dos bairros que eu faço cada dia num local, né? Sexta-feira é aqui, então os clientes acabam se tornando amigos da gente, né? No fim, e é isso aí, 26 anos é uma vida já, né? Aqui no Jardim Eolina existem igrejas e templos de várias religiões, mas devido ao grande número de orientais, o bairro possui um dos poucos templos budistas da cidade de Campinas. Aqui no bairro, no Jardim Eolina, eu não sei o número exato, mas andando pelo bairro é muito comum nós cruzarmos com orientais, descendentes de japoneses, aqui na rua do bairro do Jardim Eolina. O primeiro templo foi inaugurado no Campo dos Amarais em 1982. Na época, existia um grupo grande de fiéis que iam para São Paulo para fazer a prática da religião e, para facilitar, eles se reuniram e pediram a criação de um templo aqui em Campinas. Como eles precisavam de um espaço maior,
conseguiram a área que hoje fica no Jardim Olinda. As fotos do mural mostram o então prefeito Magalhães Teixeira no lançamento da pedra fundamental do templo em 1993. Desde então, os praticantes do budismo se reúnem no Jardim Olinda para buscar a paz interior. O suporte religioso que a gente oferece, ou que o templo oferece, é justamente esse espaço para poder realizar a meditação. Através da meditação budista, as pessoas conseguirem trazer ou se proporcionar esse equilíbrio espiritual. O budismo chegou aqui junto com o primeiro navio de imigrantes japoneses. Depois da abolição da escravatura, o Brasil passou a receber imigrantes europeus, mas as péssimas condições que eles viveram aqui fizeram com que os governos de países como França e Itália proibissem a vinda dos cidadãos por alguns anos para cá. Foi aí que o Brasil assinou um acordo com o governo japonês. E então, em 1908, o navio Kasato Maru chegava ao Brasil, trazendo os primeiros imigrantes japoneses para trabalharem na lavoura do café. Essa migração japonesa, ela veio para o Brasil porque na época o Japão ela passava numa profunda crise, do contrário de hoje. Não dá nem para imaginar que os japoneses queriam sair do Japão porque não aguentava mais essa crise que ele passava lá. Então se incentivou a saída do Japão para vir para cá. A religião serviria para dar um alento a quem chegaria numa terra diferente, com um idioma tão estranho e que passaria por tantas dificuldades no solo verde e amarelo. Mas no final, a realidade era outra. Vieram para cá, para o Brasil, tiveram muita dificuldade, viram que não dava para simplesmente ficar 1, 2 anos, juntar dinheiro e voltar para o Japão. Muitos deles acabaram estabelecendo a família aqui e enraizando aqui. No bloco anterior, você viu aqui no Meu Bairro na TV que o Jardim Olinda tem muitos orientais e uma boa parte deles veio de Okinawa. É por isso que aqui no bairro tem uma associação para reunir esses descendentes. Mas antes de falarmos sobre a associação, vamos contar um pouco sobre Okinawa. A província fica mais ao sul do Japão e é formada por 150 ilhas. O local foi um dos mais sacrificados do país asiático durante a Segunda Guerra Mundial. Já hoje, Okinawa é conhecida como a Terra dos Imortais por ter um expressivo número de pessoas acima dos 100 anos. Voltando para Campinas, a associação foi fundada em 1953 no Campo dos Amarais. Lá teve um incêndio e aí foi obrigada a mudar, até que em 1990 se instalou no Jardim Olinda. É lá que eles lutam para manter viva a cultura dos okinawanos. Cultura, eu acho que tem que preservar, né? Não importa se é descendente de 1º grau, 2º grau, 3º grau. Então a tendência é expandir mais. Mas então cada vez fica difícil, porque a maioria já não fala mais língua japonesa, né? Nem okinawano. Okinawano é diferente do Japão. Nós falamos dialeto lá no Japão. Nem isso não existe mais. Com isso, o bairro passou a receber muitos japoneses de origem de Okinawa. O motivo eu acredito que seja um parente veio para cá, um foi chamando o outro, porque aqui tem conforto, tem espaço. Inclusive nós temos o clube do Okinawa aqui em Campinas. Então a pessoa fica mais perto, né? E aqui na associação nós vamos conhecer uma coisa diferente. Tá ouvindo a música? Ela vem de uma aula de karaokê. Foi seu Yamada quem trouxe o primeiro karaokê para Campinas na década de 70. Um hobby japonês que consiste em cantar acompanhando versões instrumentais. Na época, o karaokê foi um sucesso. Para a sessão de público, muita alegria, né? Todo mundo quer cantar e começar a aprender, né? Aí foi um sucesso. Seu Yamada, então, começou a dar aulas de karaokê. E naqueles anos, ele era o único professor da arte aqui em Campinas.
86 eu fui convidado para a prefeitura do Okinawa, né? E fui fazer estágio. Depois voltei, 87. Aí comecei a ensaiar, ensinar todo mundo, né? A necessidade da aula veio porque cantar o karaokê japonês não é tão fácil quanto parece. E o principal é ter sentimento. Ensina primeiro, já falei da vocalização, né? Depois o sentimento, né? Expressão, essas coisas, né? Tem que ensinar. Não para cantar, para berrar. Tem que ter sentimento. Dona Tieco tem 76 anos e há 10 treina o karaokê. Eu comecei a cantar em casa, ninguém canta. Ela e a Dona Rosa participam, inclusive, de concursos que têm como objetivo mudar o nível dos cantores de karaokê. Conforme vai treinando, aí vai... Cada nível tem que ganhar tantos primeiros lugares para poder subir de nível, né? Já que nós estamos vendo uma aula de karaokê, eu vou tentar aprender um pouquinho de karaokê japonês. Seu Yamado, o senhor me ensina? Ensina. Então vamos aprender a cantar? Vamos. Anata omae yonde yobarete yorisote yasashiku watashi o itawa. Aqui no Jardim Olinda, como em vários outros bairros de Campinas, tem vários comércios. E uma das padarias mais antigas é essa em que nós estamos, que ela está aqui no Jardim Olinda desde 1996. É por isso que eu vou conversar com o filho do dono, que é o Tomás. Tomás, conta pra gente como que foi que começou a padaria aqui no bairro. A padaria começou depois que meu pai saiu de um posto de gasolina. Ele veio para cá em sociedade com o irmão dele, com o José Teixeira. E estamos aqui desde então, desde 1996. Com a morte do irmão, seu Francisco esperou os filhos terminarem a faculdade e chamou os dois para uma conversa séria. Eu trabalhei um pouco como piloto, mas aí surgiu a dúvida dele ia vender a padaria, porque realmente é muita coisa, muito serviço, muito trabalho para fazer para uma pessoa só. Agora já faz 5 anos que Tomás trocou os céus pelos pães. Na verdade não foi uma escolha fácil, mas como eu sempre, mesmo fazendo faculdade, eu sempre trabalhei aqui, ajudei meu pai, sempre desde os 14 anos que eu venho para cá, já fui comprador aqui da padaria. E então como eu sempre trabalhei, para mim não foi uma escolha difícil de largar o que eu gosto, mas foi uma escolha, para mim, na época, mais sensata. E aqui na padaria nós vamos conhecer a receita da rosquinha Samanta. Aqui ao meu lado está o Maurício Barissa, que é confeiteiro. Maurício, foi você quem trouxe essa receita para cá? Foi eu que trouxe para cá. Assim que eu entrei na padaria, eu já trouxe ela junto comigo. E como que você aprendeu essa receita? Eu aprendi com a pessoa que me ensinou. Quando eu comecei, ele passou para mim e eu trouxe comigo, junto comigo na minha bagagem quando eu vim. Achei legal agregar aqui também na padaria aqui. Aí a gente começou com um pouquinho, aí foi virando até que agora hoje todo dia tem que fazer. Nessa receita da rosquinha, o Maurício usou 750 ml de óleo, 1,5 litro de leite, 1,2 kg de farinha de trigo, aproximadamente 34 ovos e açúcar granulado para polvilhar. Mas é importante que a receita pode ser reduzida. E agora, como é que a gente faz então a rosquinha? Ensina pra gente? Ensino. Qual que é o primeiro passo então, Maurício? O primeiro passo é a gente pegar o leite, o óleo, jogar na panela. Tá, pode fazer então. Aqui tem 1,5 litro de leite, né? Tá. E aí mistura com o óleo. Joga o óleo. E aí depois? Aí a gente leva ao fogo, tá, para cozinhar a massa. E já aqui no fogão, agora então é hora de cozinhar a massa, Maurício? Cozinhar a massa.
Como é que funciona? Como é que faz o procedimento? Você vai mexendo? Não, não precisa. A gente coloca o leite e o óleo aí no fogo, na panela, liga o fogão, deixa ferver. Então o leite subiu, agora é o momento de colocar a farinha? É só agregar a farinha na massa. E tem que ser aos poucos, Maurício? Não, pode jogar o todo. Esse que seja rápido para mexer, para não pilotar. Pode jogar? Pode. E aí mexe, então? Aí mexe. Tem que mexer sempre para ela não empelotar, não pode parar, isso. né, Maurício? Tem que cozinhar ela, a massa. Tá cozida já. E qual seria o ponto ideal, então, da massa? Pra tirar essa mata? Isso. Nem muito mole, nem muito firme. Nem muito mole, nem muito firme. Nem muito firme. Do jeito que tá aí, então, é o correto. Aqui agora ela vai pra batedeira, né? E aí, então, depois que cozinhou, é hora de bater a massa. Agora é hora de dar o ponto. Pode colocar na batedeira, então. E, Maurício, dá pra fazer em qualquer batedeira, né? Isso, pode ser. Em menos quantidade, se a batedeira for menor. Menos quantidade. Principalmente tem que ser aquelas que tem o lequinho, né? Tá. Se for aquela que tem um globinho, você não consegue dar o ponto na massa. Aí a gente... põe pra rodar e vai colocando os ovos. A gente vai colocando os ovos aos poucos. Certo. Até chegar no ponto. Se jogar os ovos de vez, o que acontece? Ela não vai... o ovo não vai penetrar na massa, ela vai ficar cheia de bolinha. Ela tem que ficar uma massa lisa. Essa receita nunca tem a quantidade certa de ovos. Mesmo você fazendo ela todo dia, sempre dá alteração. Tem ovo que é maior, tem menor, tem farinha que absorve mais. Aí sempre você tem que estar acrescentando. E aí tem que ficar num ponto que seja um pouco mais molhadinha, é isso? Ela tem que colocar mais ovos? É, bem lisinha. Porque aqui ela tá firme. Entendi. Ela tem que ficar bem mais lisinha. Então mostra pra gente, como é que é o ponto exato que ela tem que ficar? Conta pra gente. Ó, ela tem que, você passa o dedo nela, ela não coisa, ela fica o buraco, entendeu? Certo. E ela bem lisa, ó. Não tá lisa. A massa agora já está pronta e agora você vai montar as rosquinhas, é isso? Só então Tira. para quem está nos assistindo em casa entenda, você bateu mais ou menos uns 8 minutos. Uns 8 minutos, acrescentando ovos, até chegar no ponto adequado. Que é aquele ponto bem lisinho que a gente mostrou, que a hora que passa o dedo tem que fazer um buraco na massa, né? Faz um buraquinho, fica a marquinha, a massa tá boa. Perfeito. E como é que você faz para montar as rosquinhas? Eu pingo na manga. Agora então você vai pingar, tem algum formato que você faz nela? Redondinho. Desse jeito aqui, ó. Dá 2 voltinhas, né, Maurício? Aí você escolhe o tamanho, se você quiser maior, menor. Aí a opção fica da pessoa. Aqui tá pronto, falta só o açúcar e mandar pro forno. O açúcar você coloca antes de ir pro forno, então? Antes de ir pro forno. Você sempre coloca o açúcar na hora que você for colocar no forno. Porque se você colocar o açúcar antes, ela vai melar e não vai dar o acabamento que é preciso. Entendi. Você pega uma quantidade de açúcar. Você faz assim, ó. Até pegar nela toda. Ó. Ela fica bem cristalizada. Fica bem cristalizada. Aí que você tira o excesso. Sempre tira o excesso, nunca manda assim. São necessários de 20 a 22 minutos para que as rosquinhas fiquem prontas. E a dica é assar na prateleira de cima do forno para não queimar. O apito do forno já tocou, agora então é hora de ver se as rosquinhas estão prontas. Estão prontas, Maurício? Tá ok já. É. Vamos ver como é que elas ficaram então. Ó. Então o ponto delas é quando elas já estão assim douradinhas. Estão sequinhas já. Tá no ponto.
Então vamos experimentar para ver se ficaram gostosas as rosquinhas? Fica à vontade. Dá licença. Sensacional, viu? Muito boa. Olha, acho que eu vou virar fã dessa rosquinha. Hoje você conheceu um pouquinho do Jardim Olinda. E no seu bairro tem alguma coisa legal ou curiosa? Envie uma mensagem pra gente ou faça como o seu Valdeci, que você conheceu no início do programa. Mande um vídeo contando qual é a curiosidade do seu bairro que nós podemos ir conferir de perto. Anota o nosso número, é 99811-0260. Até mais!